Alegria, alegria, as palavras têm energia. Com imensa satisfação que estamos dando início a mais um encontro de construção e transmissão de conteúdos. Já temos sinalização de que pessoas estão chegando para nos acompanhar e, na sequência, iremos dar início ao nosso encontro. Por favor, vamos pedir que alguém nos sinalize aí de como está chegando o áudio, o som. A gente precisa da participação de vocês para estar certo de que estamos comunicando bem. Muito bem. Eu sou professor há quase 3 décadas de atuação. Meu nome está aí na tela, Israel Kujava. E sempre às segundas-feiras, a gente debate um tema relacionado com a educação. Sabemos que os desafios da educação são imensos. E eles não começaram com essa pandemia e com a sala de aula virtual. São anteriores. No entanto, esses desafios impostos pela pandemia também são nossos desafios, como sociedade, como pais, como professores, diante da tarefa indispensável de educar. E, para conversar sobre esse tema, sobre a educação, para além da escola formal, mas nas outras dimensões das políticas públicas, da relação com a família, com o contexto parental, é que nós hoje temos a grata satisfação de contarmos com a colaboração e com a participação de um grande líder, membro do Conselho Tutelar, Clédio Patias, que vai nos falar um pouco da importância das ações do Conselho Tutelar e das políticas públicas, que envolve condicionalidades para que a lei seja cumprida, para que as crianças e adolescentes tenham acesso à educação de qualidade. Sem me alongar por demais, te passo a palavra, amigo Clédio Patias, para que você faça a sua saudação e caracterize o seu local de fala. Boa noite, professor Kujava. É com imensa satisfação que a gente recebe esse teu convite para participar desse momento aí de conversa e de uma apresentação do nosso trabalho, e dizer que eu, como conselheiro tutelar, já estou no 5º ano de exercício da função, e a gente vem dia a dia trabalhando aí pela nossa construção e defesa aí dos nossos direitos das crianças e adolescentes. Muito bem, Clédio. Como é que você chegou? O que te levou, né, a se dedicar, a perceber que você deveria e poderia cumprir essa função de auxiliar na política pública de direitos da criança e adolescente? Bom, professor Kujava, eu principalmente cheguei em 1986 em Passo Fundo. Trabalhei no começo da minha chegada em Passo Fundo na empresa do SESI, onde eu trabalhei até 1990, onde eu incorporei as fileiras aí da Segurança Pública de Passo Fundo até 2015. E em 2016 eu entrei ao Conselho Tutelar. E um pouco antes, junto a minhas convivência com a comunidade, principalmente aqui da região da Grande Lucas Araújo, onde que eu resido, tenho minha residência desde 1994, a gente sempre percebeu que a comunidade sempre carece de umas políticas públicas, e assim eu fui me engajando no movimento comunitário de 2007 até o 2013, mais ou menos, onde a gente construiu uma boa caminhada
E agora, neste ano de 2020, a gente está retornando aos movimentos comunitários também. Maravilha, Clédio, né? Esse teu histórico de preocupação com o social. De alguma forma, nós, seres humanos, e a sociedade em especial, carece de pessoas que têm essa visão social. Nós, pré-pandemia, inclusive, né, tivemos uma situação de muito individualismo, pessoas, né, que não olham, que lutam pela própria sobrevivência, né, não se trata de uma crítica, mas se trata de uma constatação. Como, por exemplo, né, o sistema democrático da participação da liderança comunitária. Você sabe, né, que houve um refluxo, houve um retrocesso. Sei que isso são ciclos, mas precisam ser retomados. Mas, pois bem, Clédio, você está em Passo Fundo desde 86. Cheguei 2 anos depois, sou natural de Casca. De onde é que você é, Clédio? Sou natural de Maravilha, Santa Catarina. E o que te trouxe para Passo Fundo? Olha, a gente como é de uma família humilde, uma família trabalhadora, e quando terminou meus estudos na época, né, do colégio, aí eu já tinha um irmão que residia em Passo Fundo, eu fiz um convite para ele. Me arruma um lugar que eu quero ir para Passo Fundo para continuar estudando, né? E assim, ele também, na época, recém tinha saído do seminário da Sagrada Família, e a gente sublocou uma garagem que era da congregação aí da Nossa Senhora da Sagrada Família, que era aos fundos do seminário, que hoje é onde foi construído a faculdade média. Então ali eu convivi por longos anos, cuidando do estacionamento, trabalhando na área da segurança pública, e onde a gente construiu a nossa família e construímos posterior a isso, quando começou a se desvincular a congregação com os terrenos, as coisas que eles tinham para venda e locação a IMED, e a gente já foi vendo um outro local para a gente residir, e a gente comprou o nosso terreninho aqui na Lucas Araújo, construiu, hoje a gente vive com nossa família e nosso filho, todos juntos. Que legal, olha só, que não conhecia essa parte da tua história, até imaginava que você fosse natural de Passo Fundo. Então, eu, como você, muitos, né, dos que moram em Passo Fundo hoje, vieram de outras cidades e vieram em busca de oportunidade, né? Então, eu também vim 2 anos depois, vim com o ensino médio, na época, 2º grau, né? Vim para estudar, né? E trabalhar, enfim, construímos a nossa carreira aqui. Mas muito bem, né? E essa visão social, né, que você falou, enfim, em 2007 começou o movimento comunitário. Fale um pouquinho sobre essa tua trajetória no movimento comunitário. A gente começou com uma vice-presidência junto com o Sidney Bonfante, lá por meados de 2005, 2007, não me recordo exatamente o ano, né? E ali a gente percebeu que nós precisava caminhar para umas conquistas, umas melhorias da nossa região. E na época a gente conheceu também aqui o nosso vizinho aqui do lado, né, o Julinho da Moradia, o qual também nos ensinou muitas coisas, como se trabalhar e se conquistar e se organizar. Como sociedade organizada, a gente consegue muita coisa, porque se a gente trabalhar no sistema individualista ou mais pensando no seu bem-estar único, a gente não consegue chegar numa construção de uma sociedade mais organizada e mais civilizada e mais respeitada. Que maravilha, muito importante a tua trajetória e a forma como você está aqui nos apresentando, Clédio. Eu costumo repetir que o social, a realidade social e a própria violência contra crianças e adolescentes, que nós já vamos entrar nesse ponto, não é natural, ela é construída. E aspectos da realidade social que nos incomodam, que devem nos incomodar, podem ser alterados.
Lógico, Clédio, você não vai sozinho alterar. E muitas coisas, mesmo de forma organizada, nós não vamos alterar de uma hora para outra. Mas, repito, costumo repetir, o social não é natural, ou seja, ele é construído. É construído. E se nós nos organizarmos, nós podemos sim fazer a nossa parte para mudar essa realidade. Se ia falar, Clédio. E o que me comoveu também, professor, foi lá em meados de 91, fim de 90 para 91 em diante, foi o campo do futebol da Coab 2 do Sargento Alberi, onde eu trabalhei auxiliando ele por 3 anos. Todos os sábados e domingo, praticamente, a gente passava. Eu trabalhava de segunda a sexta na Brigada Militar, e no sábado e domingo eu auxiliava ele nos eventos dos torneios e as confraternização que ele fazia com as comunidades da região ou de Passo Fundo que iam lá jogar futebol naquele campo de terra. Então, não sei se o senhor chegou a conhecer a família do finado Sargento Alberi e da Dona Rosa, que a gente trabalhou por mais de 3 anos lá. Todos os fins de semana, eu e minha esposa, nós ia para lá ajudar a pintar o campo, bandeirar, fazer súmula dos jogos, ou mesmo apitando certos jogos. E ali onde a gente conheceu muitas lideranças de hoje, de Passo Fundo, que passaram por aqueles campinhos de futebol da Coab 2. Então, ali começou a abrir uma visão de como a gente podia, de um jeito ou do outro, começar a trabalhar em prol de uma sociedade que, logo em seguida, o Sargento Alberi também veio acabar falecendo, e a gente perdeu uma grande liderança. Daí a gente, devagarzinho, foi começando a construir também e procurando o nosso espaço dentro da sociedade, que muitas vezes a gente faça o nosso trabalho social, mas, infelizmente, muitos gestores pensam que a gente está tentando fazer uma promoção pessoal ou coisa semelhante, né, professor? Que maravilha, que bonita essa tua história, esse teu relato, amigo Clédio. Isso, acho que essa tua trajetória mostra, e ela serve para chamar a atenção, quanto é importante a gente, além de lutar pela própria sobrevivência e o trabalho, né, e parece que hoje é limitado, e costumo dizer, né, e conversávamos primeiro, né, mesmo na tua função agora de conselheiro tutelar, né, é uma sobrecarga ilimitada. Nós precisamos, né, nos dar conta do quanto é importante reservar um espaço, né, um espaço da nossa vida para pensar no social, para pensar no outro, para fazer um trabalho, né, em prol, né, que possa contribuir com a evolução conjunta da sociedade. Tem as políticas públicas, temos que exigir, sim, né, do poder público, mas nós precisamos também dar a nossa parte para que a gente não perca a humanidade. Mais do que isso, né, o objetivo desse canal é apostar que com o esclarecimento e com a participação, com os movimentos, nós possamos fazer a nossa parte para continuar evoluindo. Muito bem, você falou bem da tua trajetória no movimento comunitário. Vamos agora para essa parte recente aí da tua trajetória, que é o trabalho no Conselho Tutelar. Se diz que começou a atuar no Conselho Tutelar em 2016. Fale um pouco sobre o teu trabalho e dos desafios. Lá em 2016, quando a gente conseguiu ser eleito, né? E naquela época eu fui feliz, porque eu fui o segundo mais votado, vou dizer assim, não seja o votado, o segundo melhor escolhido aí pela sociedade de Passo Fundo, reconhecendo justamente, quem sabe, esse trabalho que eu construí ao longo deste período. E dali em diante a gente veio de uma transformação, como eu sempre digo, que eu vinha de uma parte que pregava, como se dizer assim, a palavra certa, eu vinha da repressão para vir para a proteção. Então, para mim, foi uma mudança de comportamento, de vivência, de conhecimento muito grande. Então, em cima disso, eu tive que me debruçar por várias vezes, e até hoje a gente fica adquirindo livros,
vai em capacitações justamente para entender as alterações que o nosso ECA vem de 1990 para cá, sendo ano a ano, tendo as suas modificações. Pois então, né, parece que são dois sistemas diferentes de educação, né? Ou melhor, de exercer a política pública, né? São dois conceitos, duas compreensões diferentes de política pública. Uma da polícia e da cadeia, ou de uma forma da polícia e cadeia, né? E outra que vem da Constituição Cidadã, de 1988, que aposta na educação das pessoas. Mesmo os jovens que são e crianças que são vítimas de violência, e os jovens e as crianças que cometem violência. Né? Então, essa é uma realidade construída socialmente e que pode ser mudada através da educação. Então, você começou falando, né, dessa mudança de paradigma, de conceito, de retirar da sociedade quem não está, né, a contento, vamos dizer assim, né, para uma nova realidade de educar. Então, gostaria que você relatasse um pouquinho mais, né, sobre os desafios, como é que está sendo e como é que você acha que por onde é que passa a evolução? Professor, nós, o que justamente o que a gente conversava anteriormente, a visão distorcida que a sociedade tem do Conselho Tutelar a nível nacional. O Conselho Tutelar ele só vai agir em 3 formas. Na omissão do Estado ou da sociedade, dos pais do responsável ou pela sua própria conduta, que é a conduta que a criança ou o adolescente que ele gera, ou o ato infracional ou coisa semelhante. Então, são só 3 itens de todo o nosso ECA que o Conselho Tutelar ele vai agir. Na omissão do Estado, né, que é a falta das políticas públicas, daí tem os 3 viés que a gente chama, né, que é educação, saúde e assistência social, né, que engloba, enfim, até a moradia. A omissão dos pais que criam seus filhos e deixam que a sociedade os eduque, né? E o senhor, como educador aí de uma escola, é muito importante aí de Passo Fundo, o senhor tem o relacionamento direto aí com essas crianças e esses adolescentes, que onde os pais deixam para a sociedade educar, o senhor sabe para que caminho eles vão ser transformados, né? Ou pela própria conduta, que a conduta é essa que os pais deixam uma liberdade total, e hoje a nossa liberdade em cima da informática e essa tecnologia, né, levam fácil nossos filhos a tomar um rumo que a gente muitas vezes fica triste em ver como se está transformando as nossas famílias da cidade. Exatamente, Clédio. Eu disse no início da nossa transmissão, do nosso encontro, que nós vivemos uma realidade complexa de muita dificuldade na educação. Esse modelo anterior, apenas da repressão, ele não serve mais. No entanto, o novo modelo do qual os adultos efetivamente assumam seu papel, né, precisa ser estabelecido e consolidado. Nós pesquisamos um pouco isso, visitamos o Conselho algumas vezes, tivemos a oportunidade de conversar contigo lá no teu local de trabalho, buscamos os dados, né, de 2019, por exemplo, né, na questão da infrequência escolar, né, que é uma realidade alarmante, né? Os dados que eu peguei na época contigo eram mais de 3.500, né, adolescentes, na grande maioria, né, que estavam matriculados, mas não frequentavam. Né? Então, essa é uma realidade muito complexa, que passa por ressignificar a qualidade e o papel da escola,
A escola não tem mais esse papel simplesmente de transmitir informação, de ensinar conteúdo, né? E as instituições não estão devidamente preparadas para isso. Nós, professores, estamos com dificuldades em relação a isso. E os pais também. Os pais estão com muita dificuldade. Não se trata apenas de jogar pedra neles. Se trata de, junto com eles, auxiliá-los para que cumpram seu papel parental, né? Você começou a falar, eu tomei a palavra, mas acho que isso é muito importante. Qual é que é a dificuldade dos pais? Na tua opinião, por que os pais têm dificuldade hoje de fazer o seu papel, que é de educar os filhos, pelo menos na parte básica da educação? Tem assim um conceito na escola que se dizia muito, né? Educação vem de casa, escola para ensinar. Hoje está muito complexo isso, porque a escola não é mais apenas ensinar, passar conteúdo, né? Mas é um novo sistema, porque os conteúdos hoje estão, né, na internet, estão em todo lugar e é fácil, né? Então, a escola também precisa cumprir esse papel e se abraçar com os pais e com a família, né? Na tua opinião, qual é a principal dificuldade dos pais hoje? Bom, como você, professor, tem falado nas suas visitas que esteve lá no Conselho em 2019, compilando, né, os nossos dados e nossos trabalhos em cima das evasões escolares. Passo Fundo, nós temos mais de 35 mil alunos matriculados, né? Então, de 2020, vamos dizer, mais uma data precisa, 19, 18 de março de 2020 para cá, nós perdemos, eu digo quanto ao ensino, perdemos todo e qualquer monitoramento dos nossos alunos, né? Provavelmente que na sua escola, hoje, na plataforma de ensino, de uma sala de aula que 2019 tinha, em média, matriculado ali 35 a 40 alunos, porque também tem essa carência de vagas nas nossas escolas, provavelmente não tem mais do que de 40% a 60% alunos efetivamente participando das aulas online, né? Aí tem mais um percentual de 20%, 30% que vão até a escola buscar o material, muitas vezes, uma grande maioria pega o material para também não devolvem no período pré-estabelecido pela escola, que é as tarefas escolares, e tem uns alunos que a escola nem sabe para onde os alunos foram, se foram rematriculados em outra escola, estão simplesmente evadidos das escolas. Isso também dá um número muito alto. E aí nós temos a rede de apoio às escolas, que também teve a dificuldade de trabalhar auxiliando as escolas, fazendo as buscas ativas dos alunos, esses que não estão efetivamente matriculados ou não tiveram retorno das aulas por causa da pandemia. E nós temos a grande maioria também da nossa sociedade que os pais não conseguem transmitir o conhecimento que um professor tem, agora que a sociedade também está começando a reconhecer a importância e o valor do professor, né? Antes, simplesmente, o professor era aquele que estava ali para educar o filho ou ensinar um norte para o futuro. Hoje, nós estamos vendo na pele que o professor, além de tudo, é o nosso mestre. Antes, para nós, nós não tinha essa visão, porque nós não convivemos com essa cobrança em casa, levar o nosso conhecimento ao nosso filho, né? Então, assim, fica difícil. A gente tem conhecimento de pessoas bem alfabetizadas e assim, conselheiro, eu não sei, eu não consigo transmitir o que a escola está pedindo, né? Então, criou uma lacuna muito grande, é o que a gente está questionando, está conversando, e a gente está vendo essa lacuna de 1 ano e 5 meses que a gente já está, praticamente, da pandemia, o quanto vai ser difícil a recuperação das nossas crianças, principalmente
do ano, primeiro ano e do segundo ano, porque eles não tiveram o primeiro ano, já foram para o segundo ano, e se continuar assim, eles só vão ter 6 meses de aula esse ano. Como que vai ser a nossa formação de sociedade com essa lacuna de falta de o aprendizado na época certa, do início da convivência dos nossos filhos numa sociedade, numa escola, né, professor? Verdade. A rede pública estadual está voltando. Eu, particularmente, hoje de manhã fui lá na escola Arco Verde, no qual tenho 40 horas, né? A gente está recomeçando o trabalho presencial. E você tem razão, é preciso olhar essa realidade que se agravou enormemente com a pandemia. O papel da escola, é preciso debater na sociedade o papel e o valor, né, da escola na evolução humana. E hoje há uma desorientação, mesmo durante as aulas remotas, né, na sala de aula digital, há uma dificuldade de perceber a importância, né, da organização para ter essa. Por quê? Porque é tudo novo, tudo desafiante, né? E aí sim os pais parece que ficaram mais perdidos ainda. Lamentavelmente, nós estamos perdendo tempo, né? Perdemos muito tempo, né, Clédio? Porque hoje nós poderíamos estar com um nível de imunização por vacina muito mais alto, né? Então, está muito perigoso, né? Voltar para a sala de aula presencial sem a vacina, parece que está invertendo a ordem, né? Enfim, nós precisamos fazer a nossa parte, né, para que essa realidade se altere, né, na relação com os pais, auxiliando, né, e percebendo, né, que essa dificuldade ela tem que passar, ela vai passar com educação, com humanização, com acolhimento, com afeto e com políticas públicas que garantam o básico, o papel do Estado, né, no direito a acesso à escola, no direito a saneamento e a saúde, né? A saúde, a educação. Não podemos nos cansar de bater nessa tecla, não é isso, amigo Clédio? É bem por esse caminho, e essa é a nossa preocupação quanto ao Conselho, que essas políticas públicas estão ficando um pouquinho fora do contexto hoje. Inclusive, hoje de manhã, em reunião, a gente estava discutindo essa questão, que a sociedade hoje, nós, falando como pai, a gente está preocupado com o artigo 7º do ECA, né, que é a educação, prioridade nosso filho educação. Daí a gente esquece que o artigo 3º vem em primeiro lugar, que é a questão, a vida, a saúde de nossos alunos e, consequentemente, aos nossos professores e aos funcionários que trabalham na rede da escola. Então, a gente quer que reabra as escolas, concordo? É ali que vai se criar os nossos futuros administradores públicos, empresariais, os nossos defensores dos nossos direitos no meio da sociedade, como líderes comunitários. É na escola, nos grêmios estudantis, que eles vão aprender os caminhos a seguir para o futuro. Mas, em compensação, a gente está esquecendo da questão da saúde hoje, né? Nessa pandemia, nós, conselheiros tutelares, aqui em Passo Fundo, graças a Deus, a gente requisitou a vacinação e a gente conseguiu que o prefeito e a secretária da Saúde entendessem um documento que veio de Brasília, do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, onde colocavam toda a equipe de assistente social, conselheiros tutelares, na linha de frente, porque realmente hoje a gente está trabalhando normalmente, o Conselho Tutelar não fechou as portas, trabalha horário do expediente das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, e com os plantões normais de noite, como foi visto aí pela imprensa, domingo de manhã, a partir das 4h30 da manhã, o Conselho Tutelar estava batendo de casa em casa com um policial, uma criança no colo, procurando os seus pais, né? Aí a gente ninguém enxerga essa visão do Conselho Tutelar em auxílio e a defesa da vida
uma criança às 4h30 da manhã, num bairro populoso da cidade, perdido, andando na rua, aí questionado onde que ia. Não, ia para a parada do ônibus e pegar o ônibus, uma criança com 4 anos e meio, né? Então, nós não temos parado nenhum momento, né? E outra questão, professor, que a gente perdeu um olhar com essa pandemia, que é o olhar dos professores, junto aos seus alunos, que grande maioria dos nossos casos graves que a gente tem atendido tem entrado pela porta da escola, pela visão dos professores. O senhor, como um educador que ali do Cardeal Arco Verde, o senhor tem percebido, tem nos acionado, tem nos orientado também como a gente perceber as situações, porque o professor ele se torna como se diz, os alunos dizem assim, ou é tio, ou é tia, ou é prof, ou é amigo, mas no fundo ele é um segundo pai, que ele enxerga lá, aquela criança hoje não está dialogando direito. Essa criança não quis ir sair no intervalo para fazer, né, o seu, como se dizia no passado, o seu recreio. Ela fica separada dos outros. Ou ela vem com uma marquinha diferente, ou ela chega para o seu professor, que é a pessoa que ela tira por amizade e vem contar, aconteceu isso lá em casa. O pai, a mãe, o padrasto, o irmão, o vizinho, né? Que a grande maioria das nossas violências contra as crianças acontece dentro do núcleo familiar. E a maioria são verificadas, vista primeira vez pelo professor. E isso a gente perdeu completamente de 2020, março de 2020 para cá. Então, a gente, quando estoura uma questão grave, ela já passou muitas vezes uma semana, 2 semanas, 3 semanas, que a gente podia ter trabalhado antes ou podia ter evitado pelo esse olhar ali do professor. Essa também é uma importância muito grande, e também aqui eu venho, pela primeira vez hoje, parabenizar o senhor como professor, em nome de todos os professores de Passo Fundo. Que o senhor lembra que semana retrasada teve um fato na região de Erechim, né? Uma violência do pai com um aluno, né, perante a Câmara. Aqui na nossa região de Passo Fundo, também foi percebido por uma professora, também uma violência grave, verbal, dentro do núcleo familiar, porque enquanto nós estamos conversando, a câmera aqui, o microfone está captando o que está acontecendo dentro do núcleo familiar. Então, também foi percebido aqui na nossa região um caso semelhante ao do Erechim. Então, por isso que a gente, né, gosta de elogiar e agradecer esse olhar principal que nós temos, que é os professores. E a gente tem professores mesmo dando aula para o aluno, por vários alunos, numa plataforma, ainda ele tem ouvido ou chega em casa, né, simplesmente, às vezes, se desligar da escola no fim da tarde, de noite, ele revisa toda a aula e onde ele começa a perceber os áudios das gravações que está acontecendo. Então, isso também a gente vem parabenizar e dizer, e também lembrar, né, professor, que terça-feira, dia 18, é o dia de celebrar, não é o dia de comemorar, que é o Dia Nacional do Combate à Violência da criança e adolescente em todo o nosso Brasil. Muito importante, Clédio, esse relato e esse enfoque direcionado. A violência gera mais violência ainda. Já é grave por si só, mas se ignorada e não combatida, a tendência é se reproduzir e ampliar e nos trazer muito mais problemas, né? Então, queria te parabenizar pelo trabalho, te agradecer mais uma vez, né, por participar do nosso encontro, né, desse canal que pretende, se tem esse objetivo, né, de levar adiante boas ideias, divulgar conteúdos que merecem ser pensados, conversados e comunicados.
e tenho certeza que o encontro de hoje vai ser muito útil, né? Pelas pessoas que nos assistiram, pela quantidade de pessoas que vão acessar, sobre o papel do Conselho Tutelar e de pessoas, para além do próprio Conselho Tutelar, como você diz, o papel dos professores, né? Nessa relação de pensarmos uma diminuição da violência. Isso é possível. Isso é possível. Dá para dizer que, em certos aspectos, as relações entre as pessoas eram muito mais violentas numa cultura anterior, né? Nós precisamos, sim, evoluir enquanto sociedade, encontrarmos, né, o tom certo de educação das nossas crianças, que certamente não passa pela agressão física, que não passa pela violência. A gente sabe que o desafio é grande, mas não é negando o problema que nós vamos resolver. Te agradeço mais uma vez e te devolvo a palavra para as tuas considerações finais, e com isso encerraremos o nosso encontro, Clédio. Obrigado pelo convite, professor Cujava. A gente, como conselheiro tutelar, a gente fica lisonjeado de poder participar de um canal de comunicação e vir expor. Tu vê, a gente conversou por mais de 35 minutos, a gente, principalmente, umas pinceladas na área da educação. A gente não entrou na área da saúde, a gente não conversou nada a questão da saúde pública, a gente pouco conversou também das faltas de vagas nas nossas escolas, também não conversou a questão de saneamento, da habitação. Quer dizer, é um leque de demandas que a gente tem, que a gente trabalha, muito grande. Então, a gente fica grato pelo seu convite, fica à disposição de futuramente, dentro das suas possibilidades, trazer e conversar sobre outros temas também, muitos importantes aqui de nossa cidade, né? Como a gente tem recebido aí as informações dos teus convidados recentemente, do Julinho, do Moisés, ou lá da Grande Veracruz, que não me recordo o nome agora, do líder comunitário lá das ocupações, né? E é em cima desses dados, em cima dessa realidade, que a gente tem que trabalhar para construir uma sociedade melhor, mais harmoniosa para nossos filhos, que é eles que vão trazer o nosso futuro. Muito bem, não temos educação sem saúde, não teremos saúde sem vacina, precisamos exigir, enquanto sociedade, vacina para todos, vacina para os professores, para que a educação possa retomar o seu funcionamento, né, da melhor forma possível. Não temos saúde sem políticas públicas de habitação e de saneamento. Agradecemos a todos que participaram do nosso encontro de hoje. Peço que divulguem e seguiremos aqui sempre às segundas-feiras com convidados especiais, tratando de assuntos que são indispensáveis, de realidade que precisa de visibilidade para que a gente evolua enquanto sociedade, evolua enquanto ser humano. Obrigado a todos, seguimos.